A Bíblia diz que todos nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. E nessa batalha, não adianta tentarmos usar nossas próprias forças, mas temos que usar armas espirituais. E essas armas são os recursos que Deus disponibiliza para que possamos enfrentar a realidade da luta espiritual. E esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo dedicou a parte final de sua carta aos Efésios para falar justamente sobre as armas espirituais que o cristão deve usar na batalha espiritual. E nesse sentido, Paulo ilustrou o conflito do cristão com Satanás usando a linguagem militar e mostrando que realmente o crente deve entender que sua nova vida com Cristo também o colocou num verdadeiro campo de batalha. A verdade é que o cristão genuíno, que tem sua vida controlada pelo Espírito, é também um soldado a serviço do reino de Deus. Então, ele não está dispensado de combater contra Satanás, porque apesar de já ser um inimigo vencido, Satanás se empenha para causar o máximo de dano possível antes de deixar de vez o campo de batalha. A Bíblia explica que Satanás mobiliza um verdadeiro exército para fazer oposição a Deus, à sua obra e ao seu povo. Satanás lidera o que Paulo chama de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses inimigos espirituais são mais poderosos que os homens, por isso que sem o auxílio do Senhor é impossível que o crente resista no campo de batalha espiritual. Mas a boa notícia é que o próprio Deus concede aos crentes todas as armas necessárias para combater a Satanás e seus agentes. Por esse motivo, ao falar sobre a luta e as armas espirituais que o Senhor disponibiliza aos crentes, o apóstolo Paulo começa dizendo que os cristãos devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse é o ponto inicial da preparação espiritual que é tão necessária a todos nós. Não adianta tentarmos lutar no campo de batalha espiritual usando nossas próprias armas. Na verdade, para termos sucesso na luta espiritual, dependemos totalmente do poder do Senhor que nos é comunicado pelo Espírito Santo através da oração e da verdade das Escrituras. Mas talvez agora você esteja se perguntando: como eu posso ter acesso às armas espirituais? A verdade é que as armas espirituais que precisamos vêm do próprio Deus, vêm diretamente de Deus. Por isso a Bíblia nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso significa que as armas espirituais são exatamente as peças da armadura de Deus. E o motivo pelo qual devemos usar essas armas é muito claro: para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas nesse versículo bíblico traduz um termo grego que significa basicamente esquemas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás é um estrategista que emprega métodos astutos e meticulosamente planejados para atacar o crente durante sua jornada na fé. Isso inclui tentações, enganos, mentiras e todo tipo de prática imoral. O objetivo do diabo é atrapalhar o servo de Deus e minar sua confiança no Senhor. Mas as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor são suficientes para nos manter firmes contra os ataques de Satanás. Essas armas são armas de resistência, são armas que nos sustentam durante toda a nossa vida cristã. Aqui nós devemos nos lembrar de que a grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição. Então, na luta espiritual, nós não estamos lutando para conquistar a vitória, mas estamos lutando já em vitória, porque o Espírito de Deus é quem nos capacita a se apropriar pela fé da vitória em Cristo Jesus. Mas então, quais são as armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição? O texto bíblico diz que Deus disponibiliza 6 armas espirituais que formam uma armadura completa para o crente. Então podemos ficar tranquilos, sabendo que Deus providenciou que nenhuma arma espiritual ficasse nos faltando. E então, usando a linguagem militar, usando a figura de uma armadura romana, o apóstolo Paulo pontua cada uma das armas espirituais que devemos usar. Em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13, nós lemos o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então perceba que o texto bíblico destacou 6 armas espirituais que precisamos usar. A primeira arma é o cinturão da verdade. E o que é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade diz respeito à própria verdade de Cristo e seu evangelho. Então, se vestir com o cinturão da verdade é estar vestido com a própria verdade de Cristo, porque ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda arma espiritual que o texto bíblico destaca é a couraça da justiça, e que se trata da justiça de Cristo na vida do crente. E essa justiça de Cristo imputada em nossas vidas também nos conduz a uma justiça prática e diária, a uma justiça que é revelada em nossa vida cristã dia após dia. A terceira arma é o calçado do soldado, que na armadura espiritual esse calçado é a preparação do evangelho da paz, que se refere à confiança e à segurança que o crente encontra no evangelho de Cristo, que lhe trouxe paz com Deus. A quarta arma espiritual é o escudo da fé inabalável, que protege o crente contra os dardos inflamados do maligno. As tentações de Satanás são como flechas acesas, mas que não podem transpassar o escudo da fé. A quinta arma espiritual é o precioso capacete da salvação, que diz respeito à certeza da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. E por último, a sexta arma espiritual da armadura de Deus é a poderosa espada do Espírito. Nos tempos bíblicos, nenhum soldado ia ao campo de batalha sem uma espada. E o crente também recebe uma espada da parte de Deus. E essa espada do Espírito é a palavra de Deus, que nos serve tanto como uma arma defensiva quanto uma arma ofensiva. Mas aqui é importante sabermos que essa espada é a espada do Espírito, ou seja, é a espada que pertence ao Espírito. E isso significa que é o próprio Espírito quem aplica a palavra de Deus em nós e nos capacita a usá-la de forma adequada. Mas talvez aqui você esteja se perguntando: como eu posso ter acesso a essas armas espirituais? Como posso obtê-las? A verdade é que a Bíblia explica que essas armas espirituais estão acessíveis ao povo de Deus através da oração. Por isso que, após descrever as armas espirituais, o apóstolo Paulo diz que os crentes podem se apropriar dessas armas orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Então, se você quer ter sucesso na batalha espiritual, se você quer viver a vida cristã de forma adequada, cultive uma vida de oração. O meu nome é Daniel Conejeiro e se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora, ative também todas as notificações e compartilhe esta mensagem com mais alguém. Que o Senhor te abençoe.